Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou falar de alguns indicadores de dois fundos imobiliários que, na minha opinião, são boas opções para se investir no longo prazo para receber uma renda passiva mensal. Você que está interessado nesse tipo de conteúdo, te convido para assistir o vídeo até o final. O primeiro fundo é o XPLG11, é um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos. O setor de logística tem crescido bastante nos últimos anos no Brasil. Vou trazer alguns indicadores importantes a serem avaliados na hora de comprar um fundo imobiliário. O fundo é do segmento de logística, indústria e galpões, do tipo tijolo. Possui uma gestão ativa, uma taxa de administração de 0,95% ao ano, uma taxa de vacância de 1,7%, é considerado uma taxa de vacância baixa. O fundo possui 349.545 cotistas, o valor patrimonial por cota é de R$ 112,93, o patrimônio do fundo é de 3,3 bilhões de reais e no último mês pagou um rendimento de 78 centavos por cota. No momento que eu gravo esse vídeo, com apenas R$ 102,10, você consegue comprar uma cota do fundo XPLG11. Pagou um dividendo de 9,16% nos últimos 12 meses, um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,90. O fundo está sendo negociado abaixo do seu preço justo, uma liquidez média diária de 4 milhões de negociações e teve uma variação negativa de menos 1,24% nos últimos 12 meses. O fundo XPLG11 paga bons dividendos. A média do dividend yield dos últimos 5 anos foi de 8,84% e atualmente está pagando 9,16% e ainda isento de imposto de renda. O fundo XPLG11 possui vários imóveis no seu portfólio, distribuído em regiões estratégicas do Brasil. Em São Paulo são 7 galpões, Rio de Janeiro 3 galpões, Minas Gerais 2 galpões, Pernambuco 2 galpões, Rio de Janeiro 1 galpão e Santa Catarina também 1 galpão. Trago também algumas informações importantes extraídas do relatório do fundo. Investimento por classe de ativos: 90% são imóveis, 2% em cotas de outros fundos e 8% em aplicações financeiras. Tipologia dos contratos: 58% são contratos atípicos e 42% são contratos típicos. Distribuição dos locatários versus percentual da receita imobiliária: 11% é via varejo, 11% Leroy Merlin, 8% lojas Renner, 7% Mercado Livre, 6% GPA Grupo Pão de Açúcar, 6% Mobile, 6% B2W e 45% são outros tipos de clientes. Setor de atuação dos inquilinos: 59% é do comércio e varejista, 11% material de construção, 12% logística, 3% comércio e distribuição de alimentos, 16% outros tipos de clientes. Correção dos contratos: 78% são reajustados pelo IPCA e 22% são reajustados pelo IGPM. Os meses de setembro e novembro são os meses que possuem um volume maior das negociações. Percentual de participação do fundo em cada um dos estados: em Pernambuco, 208.635 metros quadrados, que representa 20% do fundo. Minas Gerais, 73.113 metros quadrados, que representa 7% do fundo. Rio de Janeiro, 134.677 metros quadrados, que representa 12,9% do fundo. São Paulo, 425.152 metros quadrados, que representa 40% do fundo. Santa Catarina, 59.766 metros quadrados, que representa 5,7% do fundo. E Rio Grande do Sul, 143.681 metros quadrados, que representa 13,7% do fundo. O segundo fundo é o BTLG11, também é um fundo que investe em galpões logísticos. Como citei anteriormente, é um setor que tem crescido bastante no Brasil nos últimos anos. Pertence ao segmento de logística, indústria e galpões, do tipo tijolo. Possui uma gestão ativa, uma taxa de administração de 0,9% ao ano, uma taxa de vacância de 2%, que também é considerada uma taxa baixa. O fundo possui 345.556 cotistas, um valor patrimonial por cota de R$ 104,53. O patrimônio do fundo é de 4,5 bilhões de reais. No último mês pagou um rendimento de 76 centavos por cota. Com apenas R$ 102,12, você consegue comprar uma cota do fundo BTLG11, pagou um dividendo de 9% nos últimos 12 meses, PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,98. O fundo também está sendo negociado abaixo do seu preço justo,
ou seja, com 2% de desconto, uma liquidez média diária de 10,37 milhões de negociações e teve uma variação positiva de 7,3% nos últimos 12 meses. O fundo BTLG11 paga bons dividendos. A média do dividend yield dos últimos 5 anos foi de 8,56% e atualmente está pagando 9% e ainda isento de imposto de renda. O fundo BTLG11 também é multiativos, tem vários imóveis no seu portfólio distribuído em regiões diferentes do Brasil. Em São Paulo, 17 galpões, Minas Gerais, 2 galpões, Bahia, 1 galpão, Ceará, 1 galpão e Santa Catarina, também 1 galpão. Aqui podemos observar que o fundo possui uma grande concentração dos galpões em São Paulo e, na minha visão, é importante porque São Paulo movimenta a maior economia do país. Vou demonstrar também algumas informações importantes extraída do relatório do fundo. Indexador versus percentual da receita contratada. 90% indexado pelo IPCA e 10% indexado pelo IGPM. Inquilino por setor versus percentual da receita bruta locável. 32% é do setor de logístico, 17% é do setor de e-commerce, 14% é do setor de varejo, 10% é do setor de alimentação e bebidas, 3% é do setor de papel, celulose e farma e 22% são de clientes de outros setores. Tipologia dos contratos versus percentual da receita contratada. 68% são contratos típicos e 32% são contratos atípicos. Perfil dos ativos versus percentual da área bruta locável. 93% são logísticos, 5% são industrial e 1% varejo. Vou demonstrar também ativo versus percentual da receita por localização. 41% dos imóveis estão localizados num raio de 30 km de São Paulo, 13% dos imóveis estão localizados num raio de 60 km de São Paulo, 31% dos imóveis estão localizados num raio de mais de 100 km de São Paulo, 15% dos imóveis estão localizados em outras regiões. Portanto, esse fundo possui características diferentes, porque a maioria dos imóveis estão concentrados em São Paulo, que é a principal economia do país, e ainda os imóveis estão localizados próximo da cidade de São Paulo e também próximo das principais rodovias que facilitam o acesso das empresas de transporte. Vou trazer também um gráfico de rentabilidade dos últimos 5 anos, comparando os fundos XPLG11, BTLG11 e IMAB e também o IPCA. BTLG11 teve uma rentabilidade de 166,08%, XPLG11 teve uma rentabilidade de 90,18% e IMAB teve uma rentabilidade de 83,51% e o IPCA teve uma rentabilidade de 39,51%. Portanto, com base neste gráfico, podemos observar que o fundo BTLG11 teve uma rentabilidade superior ao fundo XPLG11 e IMAB e também o IPCA. Vou demonstrar também um comparativo de indicadores entre os dois fundos. Fundo XPLG11 versus BTLG11. XPLG11, cotação R$ 102,10, BTLG11 102,12 centavos. Aqui os valores estão mais ou menos equiparados. PVP, preço sobre o valor patrimonial, XPLG11 0,9, BTLG11 0,98. Aqui observa-se que o XPLG11 está mais barato. XPLG11 dividend yield 9,16 e o BTLG11 7,13. Aqui o XPLG11 teve um dividend yield maior. Valor pago por cota: XPLG11 78 centavos, BTLG11 76 centavos por cota. Aqui também observa-se que o XPLG11 pagou um rendimento maior. Patrimônio: XPLG11 3,3 bilhões de reais, BTLG11 4,5 bilhões de reais. BTLG11 tem um patrimônio maior em relação ao XPLG11. Portfólio: XPLG11 16 imóveis, BTLG11 22 imóveis. BTLG11 tem uma quantidade de imóveis maior. Liquidez diária: XPLG11 4 milhões de negociações e o BTLG11 10,37 milhões de negociações. BTLG11 tem um volume maior de negociações diárias. Número de cotista: XPLG11 349.545, BTLG11 345.556. XPLG11 tem uma quantidade maior de cotista. Taxa de vacância: XPLG11 1,70%, BTLG11 2%. O XPLG11 tem uma taxa de vacância menor,
Taxa de administração XPLG11 0,95% ao ano, BTLG11 0,90% ao ano. BTLG11 tem uma taxa de administração menor. Com base no comparativo entre os dois fundos, em alguns quesitos, o XPLG11 leva vantagem em relação ao BTLG11, porém, apesar disso, o fundo BTLG11, na minha opinião, é melhor pela qualidade dos ativos. Ponto importante é a localização dos imóveis, que a maioria estão concentrados nas proximidades de São Paulo, por ser principalmente o maior centro comercial do país. Para finalizar, são dois fundos excelentes para se investir no longo prazo. Não é uma recomendação de compra e nem venda de ativos, é apenas a minha opinião. Se você tem interesse de investir em alguns desses fundos, peço que estude os fundos e avalie se cabe na sua estratégia de investimento. Por hoje é só, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Bons investimentos e até o próximo vídeo.